Olá, está começando o programa Mídia e Política, uma produção da UFPR TV em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Eu sou Mário Mensagem Júnior, jornalista e professor da UFPR. Semanalmente, debato um tema que relaciona mídia e política com vocês aqui na tela da UFPR TV. Hoje, o nosso tema é políticos donos de meios de comunicação. Políticos podem ser donos de meios de comunicação? Isso é legal? Isso afeta a independência dos veículos de rádios e televisões? Durante campanhas eleitorais, isso dá alguma vantagem para quem é detentor do meio de comunicação? Este é o tema do nosso programa de hoje. Aqui comigo no estúdio para conversar sobre isso, o professor jornalista e professor do Departamento de Comunicação Social da UFPR, Elson Faxina. Faxina, muito obrigado pela sua participação. Pelo convite, uma vez mais, estar aqui com você. Eu queria começar mostrando para vocês o que diz a Constituição sobre a propriedade de concessões públicas por políticos. O artigo 54. O artigo 54 da Constituição é muito claro e ele diz o seguinte: deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Não pode aceitar cargos nessas empresas, né? E o artigo 55 estabelece as penalizações. Perderá o mandato deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Como rádio e televisão são concessões públicas, ou seja, pertencem ao Estado e são concedidas para privados, para que sejam explorados por privados, modelo muito parecido com o que se faz hoje com as estradas, com os pedágios, com os portos, com a concessão dos portos e com os aeroportos. Ou seja, bens que são do Estado e que são concedidos a privados para que sejam explorados por privados. Rádio e televisão no Brasil segue esta mesma normatização. Pelo artigo 54, portanto, um político não pode ser dono de um pedágio, de um aeroporto, de um porto e também não pode ser dono de rádio e televisão. O artigo é bastante claro. No entanto, isso não é o que acontece no Brasil. É uma quantidade bastante grande de políticos que são donos de rádio e televisão. Queria agora ouvir a opinião das pessoas sobre a propriedade de meios de comunicação por políticos. O senhor acha que políticos podem ser donos de rádio e televisão? Não, negativo, acho que não. Por quê? Porque eles vão usar o povo, como sempre, né? Eles têm mais força do que o que não tem um canal de televisor, um canal de rádio. Não, acho que não. Por quê? Não sei, né? O político por aí, tudo mentiroso. Aí vai passar o quê na televisão? Mais mentira? Eu acho que teria que ter uma lei mais ordenando melhor isso aí, mas eu acho que político pode, sabe? Eu acho que pode ser dono, sim. Ser dono de rádio e televisão, eu acho que não tem problema nenhum. O que não pode é que eu acho que deveria de ser mais controlado para que não haja nem propaganda em favor do político, nem do seu partido e principalmente das condições que ele acha que seriam favoráveis à situação política dele e do partido dele, né? Então, Faxina, políticos podem ser donos de rádio e televisão? Por quê? Se podem ou não podem? Se deixar de ser político, pode. Se deixar de ser político? Por uma questão lógica, a democracia ela como ela se consolida? Primeiro, pelos três poderes independentes um do outro. Quer dizer, de alguma forma, se relaciona com o outro, mas é independente um do outro. E o que se chama hoje, convencionalmente, de quarto poder, que é a mídia, ela só existe na democracia se ela for independente, porque senão ela não... Inclusive independente dos outros poderes. Dos demais poderes. Ou seja, então ela precisa ocupar um espaço que ela faz, de alguma forma, o controle social, vamos chamar assim, grosso modo, dos demais poderes. Ela é o olhar da sociedade sobre os demais poderes. É como, né? Se um governador ou deputado fosse juiz também. Exatamente. Quer dizer, então se o cara, ele que vai... Ou vai fosse fazer o controle, governador e senador ao mesmo tempo. Quer dizer, então você não cabe. A democracia não comporta a existência do cara em dois poderes. Não pode. Fere o princípio da separação dos poderes. Da separação dos poderes. E o princípio da liberdade de expressão, que é chave na questão da imprensa, da mídia, né? Ou a mídia era livre dos três poderes,
para poder, não é para ser contra os três poderes, mas poder divulgar as coisas boas dos três poderes, mas também para controlar os três poderes, quer dizer, ou então ela não é uma mídia democrática, é uma mídia... Quer dizer, a Constituição veda de forma geral que sejam donos de concessão, de qualquer concessão, rádio e TV entre elas. Exatamente. Mas no caso de rádio e TV ainda é mais necessário. Mais necessário ainda, como eu falei, pelo princípio da democracia. Toda hora que você usou bem o tema, como se pudesse o cara ser governador e senador ao mesmo tempo, quer dizer, ele está em dois poderes, poderia ser juiz e governador, atuando como juiz, como governador ao mesmo tempo, quer dizer, você não pode ter o cara ocupando dois espaços ao mesmo tempo. Então, o político, toda hora que ele ocupa um veículo, que ele é dono de um veículo, ele tem alguma interferência, né? Ele está prestando desserviço ele está prestando... A democracia. Um desserviço à democracia. A democracia. Ele está indo contra a democracia, aquilo que é mais sagrado na nossa relação política brasileira hoje, né? Mas dá para ver que a população não tem uma clareza do que alguns são contra porque políticos acabariam distorcendo, contando mentiras através dos veículos de comunicação. E outros acham que não há uma proibição clara, que se você regular, basicamente, que ele não possa ter controle editorial sobre o veículo, em tese ele poderia ser dono de uma rádio e televisão. A população não tem muito clareza de como que funciona o Estado e do que é o próprio limite que a Constituição estabelece, né? A gente não avançou nesse debate. Né? Não avançou. E é uma questão, inclusive, porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu conheço político muito bom. A questão não é dizer que o político pode ou não usar, é que ele não pode ser dono, pelo princípio da democracia, pelo princípio democrático. Por quê? Nós conhecemos muitos políticos que seguramente o cara até falaria, não, olha, o meu veículo vai ser livre, alguns até deixariam livre. Agora, é que não pode porque primeiro que a maioria não deixa, né? A maioria vai querer controlar esse veículo para ser o veículo de propaganda dele, das suas ideias, do seu governo, e assim por diante. Mas a questão é que primeiro fere o princípio. E a população, na verdade, o Brasil não avança nesse debate, né? Que é debater o princípio da democracia, da comunicação. Até porque, se avançasse, nós já teríamos conseguido impor a regulamentação da própria Constituição, que prega o equilíbrio entre as forças políticas e forças sociais na propriedade dos veículos de comunicação, né? O artigo... É o princípio da complementaridade dos sistemas. Complementaridade, exatamente. Que deveria ter o privado, sim, é defendido, mas também o estatal e o público não estatal, né? Quer dizer, nós nem conseguimos avançar nisso para que a sociedade perceba que as suas instituições precisam ter o seu espaço para poder veicular suas ideias, suas histórias na mídia. Então, imagina se ela vai avançar para entender que o político ele não pode por uma questão de princípio, né? nem por ser José, Maria... Não, independente da coloração. Independente da coloração, não é por ser do PT, do PSDB, do PMDB, não. Independente por ser político. É por ser político. Então, ou seja, na verdade, e por isso é muito legal, porque no tempo da Constituinte, esse debate foi muito explorado, né? Pelos movimentos sociais. E aí eu lembro que quando se discutia o princípio, é uma questão de princípio. E é interessante como aí jogou um papel muito, muito grande o Arthur da Távola, que de alguma forma representava os movimentos sociais lá na Constituinte, nessa época, né, pelo Rio de Janeiro. E ele era um cara que dizia, olha, é uma questão de princípio. E a gente fazia um movimento nacional defendendo o princípio de que você não pode ter. Né? A gente tem 5 capítulos na Constituição que tratam de comunicação social. Né? Algumas poucas coisas foram regulamentadas, como a questão da publicidade de tabaco e de bebida. Isso. Mas a grande maioria desses capítulos ainda está sem regulamentação. Exato. E, sobretudo na área de rádio e televisão. Então, você não regulamentou a produção regional, não regulamentou a produção independente, não regulamentou a tripartição entre público e privado, a complementaridade do sistema, entre você ter um sistema público, um sistema privado e um sistema estatal de comunicação, de radiodifusão. Mas no caso do artigo 54, é algo que... É mais grave. Não, é mais grave, porque ele não precisa sequer de regulamentação. Ele estabelece, né? Por que a gente, mesmo tendo um dispositivo, porque você viu, a sanção ali é que o parlamentar, se for dono de rádio e televisão, ele deveria, em tese, perder o mandato. Exatamente.
né? E por que a gente não consegue, na área de comunicação, nem mesmo cumprir aquilo que a Constituição já diz clara e transparente, que é uma regra constitucional? E esse é o grande problema que a gente tem no Brasil, né, Mário? Porque todo o debate público, ele só tem operado no Brasil, ao contrário de outros países. Na Argentina, por exemplo, as universidades ocuparam um espaço social muito grande e fizeram debate, a revelia da grande mídia, né? Inclusive para poder conseguir a aprovação da lei de da lei dos médios, né? No Brasil, todo debate público ele passa pelos meios de comunicação social. E aí qual rede de televisão que não tem pelo menos um dono numa região que não seja que não seja um político, né? Você vai pegar a Rede Globo, você vai ter em Alagoas, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, você tem os donos das redes, das afiliadas da Rede Globo, que são políticos, na Bahia. Quer dizer, então, como que você vai fazer um debate se a eles não interessa isso? O SBT vai ter o mesmo caso, a Band vai ter o mesmo caso, quer dizer, você só consegue estabelecer uma rede nacional fazendo amarras, né, tendo afiliados que são grupos políticos. Então, seria como ele fazer uma autocrítica e não vão fazer. Então, ou seja, esse debate não chegou ainda para a sociedade, né? Eu acho que aí há uma questão muito, muito, muito séria, porque as universidades, as escolas, elas não têm entendido até hoje que o problema do debate da comunicação não é um debate de jornalista, de radialista, é um debate da sociedade. É um debate da sociedade. Quer dizer, quem deveria estar à frente disso não são nem os jornalistas também, mas os movimentos sociais deveriam puxar isso, as escolas, as universidades, né? As igrejas, né, as igrejas, a parte séria da igreja, vamos dizer assim, das igrejas, né, que deveriam puxar, porque elas poderiam fazer esse debate público e fazer com que a sociedade tomasse uma posição nesse sentido. A hora que a sociedade debater isso e entender, nós vamos criar leis de iniciativa popular tranquilamente. O problema é que isso não chega para a sociedade. Eu, quando converso com pessoas, amigas minhas, né, da família, inclusive, que a gente fala da questão de democratizar a comunicação, isso é um problema seu, cara. Eu falei assim, não, isso é um problema seu, é um problema de vocês. A gente já tem muita coisa para fazer. Eu falo, não, cara, você tem muita coisa exatamente porque não há democracia na comunicação, né? Então, eu creio que aí, mais do que acusar os veículos que não fazem esse debate, nós deveríamos se voltar para nós, se nós também não estamos nos escondendo disso, né? A gente não tem conseguido, enquanto homens de comunicação, pessoas de comunicação, mulheres de comunicação, né, convencer a sociedade de que a bola está na mão deles também, né? Ok. Nosso tempo está esgotado. A gente vai encerrar aqui esse primeiro bloco do programa Mídia e Política, discutindo hoje a propriedade de meios de comunicação por políticos. Voltamos daqui a pouco com o segundo bloco. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Mídia e Política. Hoje estamos discutindo a propriedade de meios de comunicação por políticos. No estúdio comigo, conversando sobre esse tema, o professor Elson Fachina. Na verdade, demorou bastante, mas o Ministério Público começou a se mexer para fazer o artigo 54 ser cumprido, né? Queria mostrar aqui uma lista de políticos. Essa é a imagem de 40 deputados e senadores que estão sofrendo a ação do Ministério Público. O governo Temer está tentando se mexer para salvar a pele desses políticos, para alterar a lei, para garantir que eles não percam as concessões. Dá para passar o nome deles? Então, aí dá para ver o nome dessas pessoas, o espectro, a amplitude ideológica é bem grande, né? Tem PMDB, PSDB, PSB, PSD, de vários estados, né? Alguns nomes bem conhecidos, como o Fernando Collor, Agripino Maia, Tasso Gereissati, o Aécio Neves. Então, alguns nomes bem conhecidos de políticos que estão hoje sofrendo uma ação do Ministério Público que pede a suspensão ou a cassação da rádio. O Bueno aqui do Paraná, né? Rubens Bueno, daqui do Paraná, que também é dono de Rádio TV. E, recentemente, agora no mês de junho,
TRF suspendeu a concessão de uma rádio no Pará. Foi a primeira vez que a Justiça aplica o artigo 54, a partir de uma ação do Ministério Público, do senador Jader Barbalho, do Pará. Aí, ali na matéria, conta isso, a motivação do porquê que essa concessão foi suspensa, e embaixo, ali num pedacinho no final, mostra que eles têm alegado que o Jader não é dono desta rádio, já está no nome de uma sobrinha, de uma parente do Jader Barbalho, que é uma estratégia bem recorrente para você esconder a propriedade, né? Coloca o nome de sobrinhos, de tios e tal. Então, de certa forma, você precisa regulamentar, porque senão você permite brechas como essa, né? O cara não é dono diretamente, mas se é do sobrinho, não é do sobrinho, né? De fato, é do dono. Do Jader Barbalho. Maré, essa lista que chamada, quando lançou, chamamos ela de lista Alibaba, né? Alibaba é os 40. Os 40. Agora, é importante a gente destacar que essa é só a atual, né? Agora, tem uma pesquisa o espectro feita, é muito maior. Isso aí provavelmente é só o que o Ministério Público conseguiu comprovar efetivamente a propriedade. Não, porque, aqueles que têm propriedade camuflada e tudo. O índice de políticos donos é muito maior. Não, muito maior, e ainda assim, mesmo os declarados, eu lembro de uma pesquisa de 2008, em que apontava, em 2008, que era 271 políticos no Brasil. Aí sim, entre deputados estaduais, também federais, senadores, prefeitos e governadores, 271 no Brasil inteiro, em 2008, que eram donos declarados. Fora aqueles que arranjam uma forma de burlar e esconder a propriedade Exatamente. do veículo. E veja que nessa lista nem aparece, nem na 271, não aparecia os donos de TVs chamadas educativas. Aqui eu participei de uma tese de doutorado no Tuiuti, aqui em Curitiba, e a pessoa fez uma pesquisa sobre Santa Catarina. A família do Pavan, que é um notório político dali, foi senador e tudo, ele tem uma TV educativa no Balneário Camboriú, que menos faz educação, não é educativa, ele faz o mesmo, uma perseguição, inclusive, ao inimigo político, né? É um espaço político, sim, claro. A TV educativa, quer dizer, e essa nem entra nessa contabilidade, porque aqui entra as privadas. Né? Então, o espectro é muito maior do que essa pequena lista. Né? Isso é um fruto de um processo, de uma longa história de uso de concessão como instrumento de barganha política, né? Exatamente. Se a gente vai pegar, por exemplo, acho que foi antes, mas assim, um dos primeiros a fazer uma grande distribuição de canais foi o Sarney, né? Quando ele quis... no episódio dos 5 anos de mandato. Né? E que o ministro dele, quem quer... Mas o governo Temer tem feito também. Não, vamos ser sinceros, FHC fez depois, quando também quis aprovar a reeleição. Lula, por uma série de questões, também fez, embora foi muito mais em TVs educativas, que o Lula meio que soltou, e para muitos políticos, agora foi menos, se você vai fazer proporcionalmente, foi menos. Quantidade. Né? A quantidade foi menos quantidade. E o Temer também já está fazendo nesse curto governo dele. Quer dizer, então, na verdade, nós temos aí 4 governos que, de alguma maneira ou de outra, fizeram barganha política para poder ter. Porque tem uma finalidade muito clara, né? Isso potencializa a imagem, coloca o cara numa posição muito privilegiada no seu estado, para disputar um processo eleitoral. Então, vale bastante para o político. Porra, e como vale? Porque até antigamente, você ter uma rádio dava muita grana. Hoje em dia não dá tanta grana, mas te dá um espaço, um estofo enorme para você fazer negociação, né? Eu tenho um espaço que chega à população. Então isso dá para ele, inclusive, um status dentro dos partidos. Né? Sabe que nessa lista de 271, eu lembro que o partido que tinha o maior número era os democratas. Tinha uns 34% das emissoras de rádio e televisão eram deles. Depois vinha o PMDB com 23% e o PSDB com 17%. Eles aparecem bem ali. Aparece muito bem. Então, e é interessante porque era uma análise que se fazia em que todos os donos eram caciques nos seus estados. Claro, porque o cara tem uma verbalização junto à sociedade, né? Então, o cara, dentro do próprio partido, os caras, ele é meio ungido. Então, enquanto o outro, que é até um militante do partido, não importa qual, ele, para galgar um cargo dentro do partido,
para ele é muito mais difícil. Para quem é dono de rádio, de televisão, já o cara logo já vai para a cabeça. Às vezes nem é o presidente, mas é um secretário, é um cara dentro do partido, é o cara que maneja, que ajuda na indicação de candidatos e tudo, né? Claro, porque é um espaço valiosíssimo para o mundo político, né? Eu acho que é o espaço da opinião pública, é o espaço de interferir junto à opinião pública, né? Que o político precisa disso, né? E acaba que os veículos acabam tendo um uso que é muito menos para cumprir a função de meio de comunicação de fato e mais para cumprir uma função eleitoral em geral, política na maior parte dos tempos. Há uma lógica que eu gosto muito de a gente conversar, desculpe de cortar você, a gente fala o seguinte, olha, há duas lógicas no mundo do mercado, é uma lógica, e no mundo do Estado, vamos chamar assim, do poder político, há uma lógica muito semelhante a do mundo da economia. Na economia é assim, no mundo do mercado. Se a empresa não dá lucro, logo o seu gerente, seu dono, sente como um fracasso, porque não deu lucro, não está crescendo. Quer dizer, não é ter sabe, bons funcionários, um bom serviço, não, é dar lucro para poder crescer. Se crescer, estou tendo sucesso. Se ficar estagnado, estou tendo fracasso. No mundo político é isso. Se eu não me reeleger, se eu não eleger quem eu indiquei, eu sou um fracasso político. Então, a lógica do político é, ou eu me reelejo, ou eu elejo quem me indicou, ou eu sou um fracassado. Então, portanto, o que eu tenho ao meu dispor, eu vou usar para atender essa lógica. Imagina eu, como político, sair candidato e perdi a eleição. Fracassei. Quer dizer, essa é a lógica que vai colocar. Portanto, todo o seu capital, nesse caso de comunicação, não vai estar a serviço da comunicação, né? A serviço da sociedade. Vai estar primeiro a serviço do seu projeto. Do seu projeto político. Primeiro é isso. Agora, claro, se possível, se faz comunicação também, né? Os profissionais que trabalham nos meios de comunicação acabam sentindo o efeito desta estrutura, essa estrutura de propriedade, da maneira como nós construímos a posse e a propriedade dos meios de comunicação. Queria mostrar um gráfico de uma pesquisa que foi feita por mim, a Pesquisa Nacional sobre Liberdade Jornalística, ela tem 50 questões, essa é uma delas. Aí a gente tem 1.400 respostas de jornalistas do Brasil todo. E a pergunta era como que eles avaliavam o controle de rádio e televisão por políticos no Brasil. Dá para ver ali que, somando a faixa vermelha, que tem 72%, que é de totalmente contra, mas a faixa verde, que é a segunda maior, com 19%, que 92% dos jornalistas do Brasil são contra ou totalmente contra a propriedade de rádio e televisão por políticos. Ou seja, quem trabalha dentro dos veículos sente isso como um problema, não faz concessões como a gente viu nas entrevistas de pessoas que não é possível, tal. Quem está lá dentro tem uma posição muito aguda de ser contra. Jornalistas sofrem mais? Sofre mais e nesse ponto ele tem mais informação também, né? Porque assim, aquele cidadão, com todo respeito, ele fala assim, tem que ter maior controle, né? Quer dizer, isso significa um Estado muito mais forte. Claro. E esses são os caras que defendem o Estado mínimo, que é o Estado que não consegue controlar, né? Essa pesquisa que eu falei, só vou me reportar essa de Santa Catarina, o pesquisador ele vai conversar com o cara da Anatel e falou, olha, o cara lá usa a TV educativa para fazer política, não faz nada de educação, só política. E ele falou assim, o cara da Anatel disse, não, a gente só controla a parte técnica. Só a parte técnica. A parte de conteúdo a gente não controla. Ou seja, a única área que tem controle de verdade, que é com a Anatel, é que controla a frequência. Se é rádio, se está na frequência, se é legal, se está na frequência, se não está interferindo. É basicamente isso. Então o conteúdo não tem quem controla. E você, para ter quem controla, vai ter que ter um Estado ainda mais forte. Só que esses são os caras que defendem o Estado mínimo, quer dizer, então você não vai ter controle nunca. Primeiro isso. Segundo, o jornalista, ou ele sofreu na pele, ou ele conhece quem sofreu na pele, quer dizer, a informação circula. A gente sabe, vamos pegar agora, diz que está bem fácil bater no Aécio Neves agora, né? Quer dizer, mas a gente sabe os 9 políticos que foram demitidos em Minas Gerais. 9 jornalistas.
Eu falei que 9. Políticos. Ah, não, desculpa. 9 jornalistas demitidos em Minas Gerais por ordem do governo Sem contar Aécio. isso, né? Além de ter veículos de comunicação, tem outros instrumentos de controle sobre os veículos que ele não possui. Exatamente. Quer dizer, então, na verdade, nós sabemos, conhecemos quem é o cara, sabemos que o cara fazia um trabalho sério e, né, não foi contra o político, não, ele só queria fazer uma comunicação séria. Naquele momento, não interessava mais ao político. Que eu lembro de um debate, a gente tinha um debate nacional, e um dia um cara que representava a ABERT falou o seguinte: vocês falam tanto... A ABERT é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, é a entidade patronal dos empresários da área de rádio e televisão. Perfeito. E quando a gente falava da democracia, ele falou o seguinte: não sei por que vocês jornalistas reclamam tanto, porque o dono não faz reportagem, não faz isso, não faz aquilo, o dono não escreve, né? O dono, na verdade, ele só administra, né? Aí um amigo falou o seguinte: pois é, mas ele sabe quem contrata e quem ele demite. Por que razão ele vai demitir? Que é não dizer demitir porque ele não está de acordo. Não me interessou, preciso fazer corte, quer dizer. Então ele dizia o seguinte: ele sabe muito bem quem contratar. Então, nessa hora, quando essa nossa categoria se posiciona dessa forma, é porque a gente sabe muito bem em que meio nós estamos pisando, né? 92% é significativo. É a totalidade quase, né? Quase a totalidade. E acaba que isso vira o movimento social nessa área que luta por democratização dos meios de comunicação, cunhou a expressão coronelismo eletrônico. Exato. Quer dizer, o político exerce o poder de coronel, não existe esse distanciamento, como disse o cara da ABERT, né? O administra e ganha dinheiro com isso. Na verdade, a rádio e televisão tem dois produtos. Um produto é o que ele gera de receita publicitária, e outro produto é o que ele gera de efeito político. Isso é... Capital político, sim. Sim, sim, quer dizer, sim, exatamente. Eles são donos de rádio e televisão por serem políticos, não apesar de serem políticos. Exato, né? exatamente. E grande parte vira político por causa disso, né? Sim, vira político. Ele usou espaço para poder crescer. E você veja... Ou o inverso, né? Quando o político se torna radiodifusor para continuar político. Até na questão das benesses, né? Olha, eu ganho uma rádio lá para poder votar a favor do governo, que aconteceu, como nós falamos já, com o Sarney, com o FHC, com o próprio Lula em alguns momentos e com o Temer agora. Quer dizer, então ele se tornou dono por ser político, para manter dócil ao governante que pode distribuir esse canal, né? Então a gente tem essa situação. Então eu vejo o seguinte, quer dizer, na verdade você tem eu achei interessante esse dado que eu não conhecia, da sua pesquisa, porque eu falo assim, ele é 100%, não 92%. Sabe por quê? Eu tenho uma teoria que eu falo assim, cara, em todo agrupamento humano, Mário, você ter 8,3% de cara que desvia completamente da função é completamente normal. Eu chamo isso dentro das cotas, como eu sou um cristão, Judas Iscariote. Você quer ver? Cotas. Né? Jesus Cristo escolheu 12 cara a dedo. Sim. Um cara não sacaneou ele, Sim. Ou seja, faz a porcentagem, vai dar 8,3% de sacana no grupo. É a cota. Então, 92 e pouco por cento... É 100%. 100%. Sobrou 8,5% que não é jornalista, que não discute, que está ali, né, que é o cara meio sacana no meio, né? Vou desagregar o dado para ver como isso aparece. Se dá a cota ajuda os cariotes. A gente está encerrando aqui também esse segundo bloco do programa Mídia Política, hoje falando sobre a propriedade de veículos de meios de comunicação por políticos. Voltamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Mídia Política. Hoje estamos falando sobre meios de comunicação que são de políticos donos de meios de comunicação. Aqui no estúdio discutindo esse tema comigo, o professor Elson Faxina, do Departamento de Comunicação Social da UFPR. Eu queria ouvir mais as últimas respostas que a gente colheu nas ruas das pessoas sobre essa questão dos políticos donos de televisão e rádio. Eles têm a liberdade de denunciar casos de corrupção? Olha, é meio problemático, porque eles podem denunciar sobre os inimigos, né? Mas é evidente que sobre os amigos eles não vão denunciar, né? Eles vão anunciar dos outros, dos concorrentes deles. Pelo menos aí a população tem clareza de que
político dono de rádio e televisão vai distorcer a isenção de um veículo de comunicação, ou seja, não serão todos vigiados da mesma forma. Eu trabalhei em televisão com 3 governos diferentes. Na TV Educativa do Paraná, né? TV pública, na verdade, TV estatal. Né? Não tem nenhuma dúvida, por exemplo, especialmente no governo, dos governos do Requião, que a gente poderia, se quisesse, muitos falavam mal de certos candidatos. Agora, do Requião ninguém ia falar mal, né? Sim, claro. Quer dizer, então, naturalmente, os caras têm toda a razão. Quer dizer, você acaba tendo... E veja que o Requião nem era dono da televisão, mas era o gestor público da televisão, era ele, né? Então, a gente sabia que uma crítica ao governo que outras televisões faziam, né? Não podia fazer. Eu lembro, inclusive, de um caso assim, muito claro, em que eu recebo por uma pessoa uma denúncia contra a Copel, na época, né? Que a pessoa foi feita a religação na Copel, o cara foi lá e ligou 220 vezes 110, queimou o aparelho de uma pessoa muito simples, os aparelhos eletrônicos dela. Ela foi reclamar e chegou para mim e falei, olha, eu não posso dar aqui não, mas fique tranquilo que eu vou passar para frente. Aí passei para uma outra emissora, não vou falar qual é aqui, a emissora fez a matéria, a Copel foi lá, fez toda a ligação e tudo mais, né? 3 meses depois, o cara me devolveu, né? Falou, olha, Faxina, tem um problema aqui porque é de um frigorífico aqui perto de Curitiba, que está com um problema de denúncia, vigilância sanitária, assim, chegou para a gente aqui, eu não posso dar aqui, você pode dar aí. E a gente pode dar porque era de um político da oposição. Quer dizer, então, aí você tem que trabalhar de alguma forma assim, mas de fato os caras têm toda a razão. O político não vai deixar falar mal dele. Né? E os jornalistas é que acabam achando mecanismos para burlar esse controle. Exatamente, porque o controle existe. E não é que ele assim, o Requião nunca para mim ou para ninguém, disse, não faça isso. Não, mas não precisa dizer, né? Já está dito, né, implicitamente. Implicitamente, né? Você não vai trabalha para um cara, tem uma denúncia contra a família dele, você ignora, você pode passar para outro, mas você não vai poder dar. Então, ou seja, voltamos aqui no primeiro bloco, né? Quer dizer, que a questão, portanto, não há democracia. O dono do veículo não pode ser político por essa razão, né? Porque aquilo que eles falaram muito bem, ele vai só falar mal do outro lado, mas não mal do grupo dele. Assim, Quero mostrar mais um gráfico da pesquisa que eu fiz também, tem 1.400 respostas. Essa pergunta, dá para mostrar para mim? Esta era uma questão sobre como que os jornalistas avaliavam a concentração de meios de comunicação no Brasil. E a gente tinha 2 variáveis, se era concentrado, muito concentrado ou pouco concentrado, e se havia diversidade. Diversidade editorial, se você tinha televisões e rádio e televisão que tinha uma visão política, uma vertente, uma linha editorial e outras com visões, com perspectivas distintas dessa. Ou se rádio e televisão no Brasil se pareciam muito. Ali no verde aparece a maior faixa, com 78%, daqueles que acham que os meios de comunicação do Brasil são concentrados, com baixa diversidade editorial, com poucas perspectivas. E a segunda faixa, um pouquinho menor, que também vai fazer com que isso chegue a mais de 90%, aqueles que acham que é concentrado com alguma diversidade, mas com pouca diversidade editorial. As faixas que dizem que é pouco concentrado ou que é concentrado, mas tem diversidade editorial, ou seja, poucos donos, mas com várias visões de mundo distintas, são as faixas bem menores, bem residuais. Ou seja, os jornalistas, mais uma vez, estão dizendo que o cenário que a gente está vivendo no Brasil, da forma como os meios estão organizados economicamente, a estrutura de propriedade, ela é concentrada e tende a produzir sempre uma narrativa muito parecida de um meio com o outro. Ou seja, não tem diversidade como tem democracias maduras. Na França, você tem jornais de esquerda e de direita. Nos Estados Unidos, os republicanos democratas. Você tem, na Espanha, jornais de esquerda e de direita. Na Inglaterra, jornais de esquerda e de direita. Ou seja, no Brasil... muito salutar, né? E o que é... No Brasil, a gente tem baixa diversidade. Os jornalistas têm razão. Os meios de comunicação estão muito concentrados na mão de poucos e com baixa diversidade editorial. Eu acho que a gente nunca fez tanto do mesmo, né? É muita reportagem sobre a mesma coisa, né? Tanta cobertura sobre poucos fatos. Então, a gente fala assim, é uma mídia que faz muito do mesmo, né? Não tem novidade. Aí veja que essa imagem que você tem ali, de alguma maneira, ela vai refletir, não é para isso, mas ela pode servir de espelho, de fotografia, na verdade,
Se você fizer hoje, assista hoje à noite 2 ou 3 redes de televisão. E vai ver que aquela porcentagem de 70%, 80% são as mesmas informações. Tem lá 20%, quando muito, hein, que são diferentes. Divergem. Diverge um pouco. Quer dizer, então, na verdade, esse quadro aí, ó, aquela porcentagem do verde que está aparecendo ali, pode ver que são as mesmas matérias que vão aparecer em todos os telejornais nacionais, nos locais também. E parece que criou também aí um problema de propriedade, Mário, mas também acho que um problema nosso de jornalista. A gente fala assim, puxa, o Mário deu na televisão dele tal coisa, então também eu tenho que dar. Quer dizer, não, se o Mário já deu, eu não vou dar outra coisa, vou aproveitar para dar outra coisa, né? Não, então a gente meio há uma concorrência. É um pouco de medo da concorrência. É o medo da concorrência. Eu não posso deixar de dar o que ele já deu. Portanto, não me sobra espaço para dar outra coisa. E isso é muito grave. Quer dizer, é falta de uma comunicação, né, que possa pensar a sociedade. Nós temos jornalistas hoje que pensam o quê? O que o governo vai divulgar, o que o empresário vai divulgar, o que a igreja, quer dizer, pensa 2, 3, 5 instituições e acha que tudo vem dali. O que o mercado vem agora... Tal data, o que vai ter no mercado, quer dizer, então, mas não pensa ir para pisar no barro, ir para a periferia e ver quais são as matérias legais que estão acontecendo ali, né, no dia a dia da população, né? O que demanda tem ali? Se acomoda. E vai para a população só quando acontece desgraça, né? E os jornalistas têm responsabilidade também por um outro viés, na sua avaliação, por não se organizarem e não lutarem mais firmemente contra esta estrutura que eles estão dizendo que é ruim, né, que inibe a diversidade, a pluralidade democrática, e que eles são contra, mas, de fato, lutam muito pouco contra ela. Eu tenho um grande amigo meu que foi presidente do Sindicato dos Jornalistas do Paraná. Vocês conhecem o tal de Mário Mensagem. E o Mário testemunha disso, quer dizer, ou categoria difícil de se organizar, né, cara? Ah, sim. Muito difícil. Você convoca, você chama para debater. Eles não vêm, cara. Né? Vem quando, olha, vai afetar meu bolso e olha lá quando vem ainda, né? Desde que os caras discutem por mim lá, quer dizer, é uma categoria que tem muita informação, mas uma categoria que não se sente, sabe? Parece que... Você acha que ela tem mais espírito crítico do que espírito de luta? Boa, muito bem resumido, muito mais. Ela é crítica, mas ela não acredita na luta dela, inclusive, né? Não vai para a luta, acha que isso não vai adiantar, ou até por certo medo, ou por preguiça, eu não sei o que acontece com a nossa categoria. Uma categoria, a gente noticia a luta de todo mundo, mas a gente não consegue fazer a nossa própria luta, né? E esse é um problema sério, porque, veja, falta de consciência não é. Tem clareza tem clareza de que então, há o que é muito grave. De que há um problema. Você vê a perspectiva desse quadro se alterar, da gente ter num prazo médio prazo, uma organização mais republicana, mais democrática da propriedade dos meios de comunicação no Brasil? Eu sou um homem de esperança. Eu sempre acredito sim, que uma hora a sociedade vai começar a tomar, né, o seu destino nas mãos. Eu sou um cara de esperança. Mas eu acho, assim, que isso vai demorar um pouco mais. Sério que eu vou falar um negócio agora que muitos amigos meus vão ficar bravos comigo, né? Eu tenho profundas críticas, deixa eu sair um pouco, mas para voltar. Profundas críticas à Operação Lava Jato, né? Pela forma como ela é conduzida. Mas ela tem criado uma questão que é o seguinte, cara, dá para pegar muita gente. Por exemplo, essa não foi cassada ainda, mas essa suspensão, né, da rádio, acho que pode começar a gerar um efeito, sabe? Eu estou apostando muito que esse Poder Judiciário, no qual eu não confio, mas também tem um poder também que eu não confio muito, que é da própria Polícia Federal, do Ministério Público, que consegue ficar 6 anos, 4, 5 anos, 6 anos em cima, tentando provar que o apartamento é do Lula, mas não vai investigar um helicóptero carregado de droga, né, que sabe quem fez tudo. O helicóptero do Perrella, que caiu lá no, em Minas Gerais. Eu não confio nesse Ministério Público, mas é o seguinte, que dentro dele tem gente, sabe, boa. Então, eu acho que essa parte boa desses órgãos fiscalizadores, investigadores, eu acho que pode antecipar isso. Quando saiu a notícia dessa rádio, eu falei, cara, nós podemos estar começando a puxar um fio, né? Porque o Jader Barbalho não vai deixar isso barato.
Ele vai Claro que começar a não. dizer, pô, mas o Zé das Couves também tem uma, quer dizer, então esse pessoal, cara, esse povo do poder, esse povo grande, esse povo não tem solidariedade entre eles. Eles têm concorrência. Pô, se me pegaram, a minha rádio pega do Mário também, quer dizer, então é um tal de um entregar outro. Eu fiquei muito feliz no dia que eu vi a notícia, ainda antes disso, há um mês atrás, quando começou a ser noticiado isso. Né? Eu acho, sim, que de repente a gente pode estar vendo no Brasil um momento diferente. Olha, o próprio Ministério Público, a Polícia Federal, sentindo que eles podem ir mais longe e fazer cumprir a lei. Espero não estar completamente equivocado, né? Do restante é esperar pela consciência popular, que a gente possa, enquanto universidade, também se desencastelar, como falava antes, e ir mais para a população, sabe? Assumir mais essa parte de conscientização social, trabalhar mais com as escolas públicas. Eu acho que nós temos toda uma outra instituição que tem um poder enorme junto à opinião pública e que não usa, né? E que fica deixando os meios de comunicação só fazer isso, eles não vão fazer. Pelos meios de comunicação não virá nenhuma transformação, entendo eu. Não virá. A gente vai ter que ser pela gente. É pela gente ou por esses órgãos criados aí. Com todos os equipes que eles cometem, pode ser que eles ajudem a gente a avançar um pouco. Né? Faxina, muito obrigado pela sua participação. A gente está com o tempo esgotado. Obrigado. Então a gente fica por aqui. O Mídia e Política de hoje está chegando ao fim. A Mídia e Política é uma produção da UFPR TV, em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Eu sou Mário Mensagem Júnior, jornalista e professor da UFPR. Se você quiser mandar sugestões, dicas, críticas para o programa, fale conosco através do Facebook, facebook.com/UFPR TV Oficial. Eu espero ver vocês aqui na UFPR TV na semana que vem, mais uma vez, discutindo mídia e política. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.